Mais um instante. Ok. Então, boa noite mais uma vez, pessoal. E obrigada pela presença de vocês. Da mesma forma, obrigada também a quem estiver ouvindo a gravação. Sinta-se tão à vontade quanto essas pessoas que estão aqui na telinha. Embora na gravação acho que apareça só quem esteja falando, mas nós temos a grata satisfação de estarmos entre 40 pessoas. E hoje nós vamos dar uma continuação no nosso capítulo 14, que nós iniciamos na terça-feira, e hoje, então, é a segunda sessão sobre o aprendiz feliz. E para nós iniciarmos o estudo a por que Jesus está nos convocando a sermos aprendizes felizes, a razão que está por detrás disso, e para nós iniciarmos, então, esse estudo, vamos fazer a nossa interação, a nossa intenção de entrega e a nossa entrega desse nosso estudo, que é o momento que a gente faz para realmente colocarmos como meta a quem nós queremos como professor. Para isso, quem quiser, para se concentrar melhor nessa busca dessa meta e nessa entrega da nossa capacidade, pode fechar os olhos, dar uma respirada mais pausada, porque isso ajuda fisicamente a baixar as frequências vibracionais nossas, que a gente sempre vem durante o dia de muita agitação, de muitos barulhos, mas nós sabemos que o melhor da capacidade de aprender está no silêncio, está numa mente tranquila, numa respiração pausada. Por isso que buscamos a ela, para entregar o melhor da nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo. Que a gente se abra a Ele, para que Ele seja o nosso professor por essa hora. Que sejam dele as ideias que virem a cada um em cima dessa nossa leitura comentada sobre esse texto. Porque entregando assim o propósito dessa hora de estudo ao Espírito Santo, nós estamos prontos para que Ele nos oriente dentro dos nossos próprios pensamentos, com os nossos próprios pensamentos. E é isso que queremos para essa hora, e pelo fato de assim querer, assim será. Essa é a garantia de tudo o que o Filho de Deus quer, assim é para Ele. E com isso nós estamos prontos, então, de continuar esse nosso estudo sobre esse capítulo que traz como tema ensinando a favor da verdade. E nós já vimos na terça-feira sobre as condições de aprendizagem, e hoje nós vamos ver mais uma condição de aprendizagem, que é a condição de sermos o aprendiz feliz. Só que Jesus vai nos trazer agora o que é isso e por que precisa ser assim. E ele logo começa explicando isso aqui no primeiro parágrafo, quando ele diz que o Espírito Santo, ele precisa de um aprendiz feliz em quem a sua missão possa ser realizada com felicidade. Porque o Espírito Santo, ele não pode impor, porque se ele colocasse ou impusesse o seu ensinamento a nós, ele estaria declarando que existem duas vontades. A nossa vontade de estar fechado ao ensinamento e ao dele de ensinar. E isso é totalmente impossível dentro do reino de Deus. Não existem duas vontades. Então, o Espírito Santo, o que ele faz? Enquanto nós não formos
aprendizes felizes, ele aguarda e ele nos ensina primeiro a desfazer o que está nos impedindo de sermos esses aprendizes felizes, de sermos felizes com esse estudo, para depois, rapidamente, a memória de quem nós somos vem a nós, assim que nós tivermos preenchido essa condição. Então, ele precisa primeiro nos ensinar o que está obstruindo essa nossa experiência, onde nós colocamos o nosso valor que está deturpado se nós não somos totalmente felizes. Porque a felicidade em nós é uma condição natural, porque nós fomos criados dentro da felicidade de Deus e para sermos felizes. Se nós não nos experienciamos assim, é porque alguma coisa errada aconteceu. E o Espírito Santo, ele precisa primeiro nos ensinar o que deu de errado para que nós, como tomadores de decisão, possamos largar isso que está obstruindo a nossa felicidade. E aí voltarmos a experienciar isso que é natural dentro de nós, que é ser feliz. E no momento que nós preenchermos essa condição, aí sim, facilmente, muito rapidamente, a memória de Deus, a memória do Cristo retorna à nossa mente. Mas primeiro isso precisa ser clareado e o que está obstruindo, a crença que está impedindo nós de sermos felizes, precisa ser vista, ela precisa ser reconhecida para que possa ser largada. Como é que eu posso largar uma coisa que eu tenho, mas se eu não estou ciente que eu a tenho? Então, aquilo que está me impedindo de ser totalmente feliz, precisa primeiramente ser reconhecido. E isso o Espírito Santo vai nos ensinar. Por isso ele continua aqui no 1:2, tu que és firmemente devotado à miséria, precisas, em primeiro lugar, reconhecer que és miserável e não és feliz. Isso aqui parece pouca coisa, mas não é, gente. Isso aqui é a nossa condição do mundo físico aqui. Até mesmo a pessoa que mais possui coisas dentro do mundo físico, comparando com a condição do Filho de Deus, ela é totalmente miserável, porque sempre lhe falta alguma coisa. Até mesmo aquela pessoa que se diz absolutamente feliz dentro do mundo e que o mundo a satisfaz totalmente, o que eu duvido que alguém em sã consciência diga isso, mas se existir alguém que disser isso e ele se baseia no mundo físico daqui para chegar a essa conclusão, ele ainda está sendo miserável, porque ele não está ciente da grandeza que é o Filho de Deus, da grandeza que somos nós, de tudo que nós temos direito. Por isso que o Espírito Santo está nos ensinando que nós venhamos, em primeiro lugar, reconhecer que nós, sim, somos muito apegados à miséria, como ele diz, devotos à miséria. Cada vez que nosso tesouro é o nosso corpo, ou é um bem físico, é qualquer coisa fora da mente certa, fora da mente espiritual de Deus, nós estamos sendo devotos à miséria. E isso precisa, como ele diz, em primeiro lugar, ser reconhecido, porque é isso que está impedindo na nossa mente de nós sermos felizes. Como que eu poderia ser feliz na mente se a minha mente está devotada à miséria? Porque a miséria não traz felicidade. A felicidade vem apenas da completeza do todo. Ou eu tenho todo, como realmente o Filho de Deus tem, ele tem o todo no céu, ou então eu não poderia ser feliz, porque o Filho de Deus foi criado por Deus para ter o todo. Deus não fez um filho para ser miserável ou para lhe faltar algo, porque Deus se estendeu e ele não reteve nada de seu filho. Então, a condição do Filho de Deus para ser feliz é estar ciente que ele tem tudo, que ele é tudo e que ele tem tudo. E essa não é uma condição que a gente pode dizer que nós temos aqui, enquanto nossa consciência está presa numa individualidade pessoal,
e limitada por um corpo, por uma entidade psíquica. Isso é muito pouco. Isso, na melhor das condições, por mais que eu trabalhe para desenvolver a psique, por mais que eu mantenha um corpo saudável, isso ainda é uma miséria, ainda é um tesouro mal colocado diante da realidade do Filho de Deus que cada um de nós é. No 1:3, o Espírito Santo não pode ensinar sem esse contraste, sem que a gente se perceba o quanto nós acreditamos que essa condição miserável é o que nós somos aqui. Então, nós precisamos saber disso. Por isso que ele precisa desse contraste, pois acreditas que a miséria é felicidade. Aqui está a inversão que o ego nos ensinou. O ego nos ensinou, busca a tua felicidade no pouco que tens. Ele diz assim, o céu tu já perdeu, o ego falando para nós. O céu já não é mais teu. Busca ser feliz no pouco que te sobrou. E o que sobrou aqui? Um existencialismo individual e pessoal, como cada um de nós tem de si mesmo. Então, o ego manda nós nos contentarmos com isso e buscar a felicidade, e nós acreditamos nisso. Por isso que o Espírito Santo agora precisa nos ensinar o quanto nós estávamos equivocados em nosso pensamento quando acreditamos que ter essa individualidade seria sinônimo de felicidade, porque isso é pouco e não a completeza. Isso, então, essa inversão de valores que o ego nos deu, essa crença de que nós poderíamos ser felizes com tão pouco, isso te confundiu a tal ponto que empreendeste a aprender a fazer o que jamais poderás fazer, acreditando que se não o aprenderes, não serás feliz. O que nós tentamos aprender e que jamais poderemos aprender? Que o nada venha a ser algo, que o falso venha a ser algo, que uma projeção da mente, que o mundo projetado venha a ser algo. Então, nós estamos a todo momento devotados a acreditar que o corpo é alguma coisa, que o mundo é uma coisa, que a dualidade é uma coisa, quando na verdade é só uma projeção, é um holograma, é uma projeção da mente e que não tem realidade em si, por si só. Então, nós tentamos aprender que esse mundo aqui tem realidade, que o mundo que é falso, que essa projeção de uma individualidade que é totalmente falsa, ela veio do nada, ela veio apenas de um pensamento equivocado de separação. Então, ela não é a realidade nossa, ela não é a realidade do Filho de Deus, mas nós tentamos o tempo todo aprender que isso que não é a realidade de Deus é real. Então, que nós, como entidade separada de Deus, somos reais. Então, nós estamos muito devotados a aprender. Por isso que Jesus diz que nós nos colocamos numa situação que nós queremos aprender aquilo que jamais poderíamos aprender. Porque não tem como aprender que a nossa crença numa individualidade se torne real. 5, tu não reconheces que o fundamento do qual depende essa meta tão peculiar de aprendizado não significa absolutamente nada. Então, por que o falso não pode ser verdadeiro? Por que o ser individual não é verdadeiro? Porque o fundamento inicial dele não pode ser aprendido, porque o fundamento inicial de todo o universo separado do reino de Deus é de que nós nos separamos de Deus. Então, esse fundamento, ele jamais pode se tornar verdadeiro. E se ele não se torna verdadeiro, tudo que veio a partir dele também tem que ser falso. Por mais que nós botemos toda a nossa fé de que ele seja verdadeiro,
isso não torna verdadeiro. Então, isso que nossos olhos físicos que nos testemunham, os testemunhos do ego, por mais que eles pareçam ser verdadeiros, por mais que a dor comprove que eu sou um corpo, isso ainda é um falso testemunho. Isso ainda não pode se tornar real pelo fato de que a ideia de separação é a causa dessa projeção desse corpo. Então, essa projeção não veio da mente de Deus. E se não veio da mente de Deus, não é real. Só o que Deus compartilha é real. E continuando aqui no 6, 1,6, e apesar disso, então, apesar de não significar nada, esse mundo, todo o universo físico que o ego testemunha, apesar de ele não ser nada, e apesar disso, ele ainda pode fazer sentido para ti. Então, realmente, na nossa mente equivocada, esse mundo ainda faz sentido. Faz sentido eu pensar que eu sou um corpo, porque é através do corpo que eu ainda consigo me comunicar. Então, para mim, ainda faz sentido. Tem fé no nada e acharás o tesouro que buscas. Então, ter fé nesse universo, ter fé nessa individualidade, ter fé que eu sou algo além do Filho Santo de Deus, além do Cristo. Ter fé, então, nesse nada que o ego nos projetou aqui, se eu botar a fé nisso, como realmente todos nós colocamos, este será o nosso tesouro, nós acharemos o tesouro. Por isso que para nós ainda faz sentido. Entretanto, irás adicionar mais uma carga à tua mente já carregada. Nossa mente já estava totalmente carregada de culpa por ter acreditado que se separou de Deus. No momento que nós projetamos, nós fracionamos essa mente e projetamos uma individualidade para cada fraçãozinha, para experienciar ser a parte e acreditar, botar esse tesouro, né, nessa coisa individual, nós estamos acrescentando mais uma carga para essa mente já carregada. Essa mente já estava culpada, já era uma carga, por acreditar que se separou de Deus. Agora a mente acredita que fracionou e ela ainda tem que suportar o peso da crença nossa de que a individualidade é real, é verdadeira. Então, é mais uma carga para a mente, já é dupla carga. Acreditarás que o nada tem valor e valorizá-lo-ás. Então, esse nada, esse universo que o ego tanto se vangloria que ele nos deu um tesouro, que ele nos deu um reino. O ego, ele diz, vem a mim porque olha o que eu te ofereci. Eu te ofereci uma individualidade, uma identificação. Agora você é um ser individual e psicológico. Olha o que eu te dei, então me valorize, o ego diz. Então, por isso que nós valorizamos essa experiência daqui. Um pedacinho, um pedacinho de vidro, um montinho de poeira, um corpo ou uma guerra são um só para ti, são um tesouro só para ti. Então, nós valorizamos o nada. Então, nós conseguimos transformar em tesouro qualquer coisa física projetada. Para nós, ela tem valor. O Espírito Santo sabe que nós tornamos ele um tesouro, e é por isso que a nossa identificação está nessas coisas aqui. Pois se valorizas algo feito do nada, acreditas que o nada pode ser precioso e que podes aprender a fazer com que o falso seja verdadeiro. Esta é a lição oculta que o Espírito Santo quer que nós percebamos, que por trás da valorização das coisas do ego não está a ira de Deus. Deus não está irritado com seu filho porque ele está sonhando isso, mas por detrás disso está a nossa crença de que o falso seja verdadeiro, e isso precisa ser desfeito. Por isso que o Espírito Santo precisa, em primeiro lugar, ensinar a nós para que a gente possa ver o
quanto nós buscávamos o falso como sendo verdadeiro, e nós precisamos primeiro aprender a desfazer esse falso na nossa mente, aceitar que ele é nada, para só depois virmos a experienciar de novo, como aprendizes felizes, da alegria que está na nossa mente, porque Deus a colocou lá, mas que está totalmente obstruída para nós devido a essa crença no que é falso. O Espírito Santo, vendo onde estás e tendo conhecimento de que estás em outro lugar, então o Espírito Santo vendo que nós estamos em Deus, nós estamos no céu, nós estamos no Cristo, mas vendo que nós pensamos que estamos fora do céu, que nós pensamos que estamos fora do Cristo e que nós pensamos que estamos dentro de uma cerca de carne, então ele inicia a sua lição de simplicidade com o ensinamento fundamental de que a verdade é verdadeira. O ego negou isso. E qual a verdade verdadeira? Só Deus e só o céu e só o reino de Deus são verdadeiros. Tudo mais é nosso próprio pesadelo e não é real, é falso. Qualquer experiência fora da experiência de estar no céu é falsa, é uma projeção. Então, o Espírito Santo precisa ensinar uma coisa muito simples. Nada que não faça parte de Deus é real. Nada que não venha do amor é real. Então, só a verdade é verdadeira, porque a verdade é de Deus. Do ego não vem verdade, do ego vem mentira. Então, nada que não seja verdade pode ser real, verdadeiro. Essa é a mais difícil das lições que jamais aprenderás, e no final, a única. Por que ela é a mais difícil? Porque é a última lição que nós temos que aprender antes de desfazer nosso equívoco, de acharmos que estamos fora do céu. E por que ele diz que jamais aprenderemos? Porque, na verdade, nós sabemos disso no nosso ser, nós apenas esquecemos. Então, se nós temos o conhecimento, o ser real nosso, o Cristo nosso tem esse conhecimento. Se ele tem esse conhecimento, ele não precisa aprender disso. Mas na nossa consciência, nós esquecemos disso. Por isso que Jesus usa aqui essa palavra, jamais aprenderás. Parece uma negação da aprendizagem. Não. É uma aprendizagem que temos que fazer na ilusão. Na realidade do céu, não há nada a aprender, porque lá nós temos o conhecimento. Mas aqui, na nossa experiência, essa é a lição mais difícil. Por quê? Porque ela se opõe 100% ao ego. Nada que venha do ego pode acompanhar essa experiência de nós sabermos que só a verdade é verdadeira, porque o ego não está na verdade. Então, para nós aprender essa lição, isso significa que nós largaremos automaticamente 100% ego. Mas o nosso tesouro não está ainda totalmente nisso. Nós ainda temos um certo valor às coisas do ego, porque o medo ainda é grande da salvação. Então, por isso que é a mais difícil das lições. E, ao mesmo tempo, aquela que jamais precisamos aprender, e a única lição a ser aprendida, porque num outro lugar na nossa mente, na parte da mente certa, nós temos o conhecimento disso que precisamos aprender aqui. A simplicidade é muito difícil para mentes deformadas. E realmente nossa mente atual, ela foi muito deformada por tanta coisa que o ego nos jogou. Tantos emaranhados, tantas linhas de busque aqui a salvação e busque ali, aqui e busque ali. Tantos caminhos, tantas jornadas inúteis que realmente a nossa mente se tornou deformada e por isso que parece difícil para nós aprender uma lição tão simples do Espírito Santo. Considera todas as distorções que fizeste a partir do nada,
todas as formas estranhas, os sentimentos, as ações e reações que teceste a partir do nada. O nada é toda a experiência pós-céu, pós-separação. Então, quanto disso nós fizemos? Nada é tão alheio a ti como a simples verdade, e não há nada que estejas menos inclinado a escutar. Dentro do ego, o ego nos cega para a verdade, porque ele sabe que a verdade o desfaz, então ele tem medo da verdade. O contraste entre o que é verdadeiro e o que não é perfeitamente evidente, mas tu não o vês. Então, nossa mente deformada não consegue ver o contraste entre a realidade do céu e essa projeção do ego, devido à condição de confusão da nossa mente. O simples e o óbvio não são evidentes para aqueles que querem fazer palácios e vestimentas reais a partir do nada, acreditando que são reis com coroas douradas em função disso. Então, nós que buscamos um reino fora do reino de Deus, nós nos equivocamos tanto que para nós não é uma lição simples aprender que só o reino de Deus é real e só ele é digno de nós. Nada que não seja a completeza do reino de Deus é digno de nós devido ao valor que Deus deu a nós. Porque o nosso valor foi estabelecido por Deus e não por nós e muito menos pelo ego. Então, só que para nós que ainda estamos inclinados a valorizar o nada, inclinados a valorizar o que veio a partir da separação de Deus, então, para nós, esse simples e óbvio dessa diferenciação entre os dois reinos não é tão claro assim, não é tão óbvio assim. Tudo isso o Espírito Santo vê e ensina simplesmente que tudo isso não é verdadeiro. Simples assim a lição do Espírito Santo. Ele não busca porquês, ele não busca culpa, ele não aponta dedos de olha você aí, por que tu foi cair nessa? O Espírito Santo não faz nada disso. Ele simplesmente ensina que tudo que nós enxergamos e olhamos e testemunhamos aqui não é verdadeiro. Simples assim. Aqueles aprendizes infelizes que querem ensinar o nada a si mesmos e se iludem acreditando que não é o nada, o Espírito Santo diz com quietude inabalável: a verdade é verdadeira. É isso que o Espírito Santo também ensina a cada um de nós, que a verdade é verdadeira. Nada mais importa, nada mais é real. E tudo além dela não existe. É falso, é projeção. Só a verdade é real. Permite que eu faça para ti a única distinção que não és capaz de fazer, mas precisas aprender. Então, o Espírito Santo pedindo a nós, por favor, permita que eu, Espírito Santo, faça essa distinção para ti entre o que é verdadeiro e o que não é, porque tu não o consegues fazer, porque a tua mente está muito confusa, mas eu a faço de bom grado por ti. A tua fé no nada está te enganando. Então, esse é o nosso problema. Deslocamos a nossa fé, que estava no reino de Deus, para o nada, porque foi assim que fizemos esse mundo separado de Deus. E essa fé agora está nos enganando. Oferece tua fé a mim, e eu a colocarei gentilmente no lugar santo onde ela deve estar. O Espírito Santo desloca a nossa fé de volta para o reino de Deus. Lá não acharás nenhum engano, mas só a simples verdade. E tu a amarás porque a compreenderás. Nós jamais amaremos esse mundo separado daqui porque ele é confuso, nós não entendemos esse mundo dual. Como que eu posso amar o que eu não compreendo?
mas ao céu, ao reino de Deus, nós voltaremos a amar como já amamos uma vez, porque nós voltaremos a compreendê-lo, porque o céu é totalmente compreensível para uma mente que conhece, porque ele é uno, lá não há oposição. Aqui no mundo jamais aprenderemos a amar esse mundo, porque ele é confuso, porque ele é dual, porque ele nos fere e ele é totalmente incompreensível. Por que ele é assim? Porque em sua origem ele veio do nada. Ele veio de uma crença de separação de Deus e não de uma separação de Deus. Então, o ego não é real. Ele é apenas a nossa crença na separação de Deus acrescentada à nossa fé. Nós deslocamos a fé, que é uma dádiva de Deus ao seu filho para ele criar igual a Deus, nós deslocamos a nossa fé para o nada, para poder experienciar, primeiramente, de uma forma totalmente inocente, como que seria um mundo à parte de Deus. E depois, quando nos damos conta do que fizemos, a culpa bateu. E o resto da história a gente já sabe, que é termos escutado, então, ao ego, que é o nome desse sistema separado, e a fragmentação e a nossa individualidade agora como nossa experiência atual. Então, isso tudo precisa ser desfeito e os passos colocados de volta à jornada de onde, na verdade, jamais saímos, com o deslocamento da nossa fé. E quem que faz isso por nós? O Espírito Santo. Ele tem essa função, porque por nós mesmos estamos confusos demais e jamais conseguiríamos colocar nossa fé de volta ao reino de Deus sem o Espírito Santo. A Flora levantou a mão. Essa parte que ele diz aqui, a simplicidade é muito difícil para mentes deformadas. Que a gente realmente, principalmente quem se dedicou muito a estudos intelectuais, enfim, em nome da verdade, o curso ele tem uma simplicidade assim muito muito pura, muito concisa, muito firme. Então, assim, para mim é muito essa questão de abrir mesmo o coração, porque o intelecto, e é normal que a gente passe por um processo do intelecto para entender, mas ao mesmo tempo o intelecto, aqui na minha experiência, é claramente uma defesa contra a verdade, porque muitas vezes os conceitos passados que só comprovam o nada começam a se levantar contra algo, as lições que mostram de uma forma muito clara aquilo que é, mas se a gente observar nossa mente, sempre vem os conceitos aprendidos que defendem a experiência, que é a experiência que o curso Jesus quer uma experiência, que a gente tenha uma experiência de Deus. E como esse intelecto que claramente eu sinto que para todos é deformado, porque ele é entulhado de conceitos, de caminhos, de justificativas. Então é de uma beleza muito grande essa simplicidade. Eu sinto assim, quando a gente fala simplicidade, sente só a palavra simplicidade parece que assenta essa inocência da criança que tem essa mente pura, aberta, porque o intelecto ele é ladino, ele é calculista, então ele se defende o tempo todo, né? Então isso aqui é muito, assim, perfeito. Eu acho que a gente sentiu na nossa experiência como que através do intelecto a gente se defende muito do curso, né? Porque é algo muito certeiro. É muito certeiro o que Jesus fala no curso. E parece que aí os conceitos entulhados, a nossa mente muito entulhada, que é esse intelecto, já levanta essa defesa muito, muito forte. Então, a palavra simplicidade, ela é muito o que traduz o curso,
para a gente poder ter uma experiência, cada um, claro, no seu momento, pedir realmente para Jesus. Sem a ajuda dele, não tem condições, né, da gente ir liberando isso. Então, achei, assim, conversou muito aqui com a minha experiência, que sempre busquei muito intelecto, busquei muito entender no cabeção a verdade, ficava cada vez mais confusa, perdida e mais deprimida, inclusive, né? Quanto mais informação, mais articulação intelectual, mais deprimida eu ficava, porque é muito claro aqui na minha experiência que Jesus está falando aqui, talvez converse com muitos colegas aqui. Exato, Flora. E em acréscimo, ainda coloco aqui que esse intelecto que você descreveu tão bem, Flora, que é o nosso daqui, que é o nosso individual, ele vem de um lugar da nossa mente separada, mas a nossa mente separada já diz, tem um outro lugar também, um outro intelecto, que é esse que é simples, e o Espírito Santo está nos ensinando a questionar esse outro intelecto. Então, com o intelecto da simplicidade do Espírito Santo, nós estamos aprendendo a questionar o outro intelecto. Aquele buscador aqui que acumulou tantos conhecimentos, que acumula tantas experiências para provar que a individualidade é real, que o mundo separado é real. Então, a nossa mente realmente ela comporta esses dois lugares, um lugar do ego, desse intelecto, e a simplicidade vem lá, também vem do intelecto, Sim, mas sim. de um outro lugar da mente, vem lá daquele lugarzinho da mente onde o Espírito Santo habita. E é uma lição tão contrastante, tão contrária, que não tem um ponto em comum entre o ego e o Espírito Santo. As duas coisas dentro da nossa mente não tem um ponto em comum. E o Espírito Santo sabe que no momento que nós aprendemos, como tomadores de decisão, a olhar os dois, com os dois intelectos, a qual que tem razão, nós não vamos mais ter dúvidas em escolher ao Espírito Santo. Porque aí, Arecem, nós vamos abrir os olhos, porque nós estamos aqui com os olhos fechados, nós estamos dormindo, nós não temos noção do quanto esse intelecto daqui, ele é insano. E as razões dele, que parecem ser razões, elas não têm nenhum fundamento, porque elas vêm do nada. Isso é uma razão. Então, o Espírito Santo nos ensinando por que esse intelecto aqui não tem razão. A Márcia Campos também levantou a mão. Então, eu queria fazer uma colocação seguinte. Para mim, eu entendo que o intelecto que vem via Espírito Santo toca o nosso intelecto e o nosso coração. E o intelecto do ego é mesquinho, fica só no intelecto. É duro, é frio, é indiferente, enfim. Ele até toca o nosso coração também, mas pela dor. Mas pela dor. Pela dor. Ele judia demais, né? O intelecto do ego. Ele nos maltrata. E o Espírito Santo toca o nosso intelecto. Alegria. É aí que ele entra, né? Mas ele toca o coração, né? Exato, mas ele toca de maneira leve, ele traz a alegria de volta ao coração, ele traz a lembrança da criancinha de Deus de volta ao coração, enquanto que o ego, ele também nos pega pelo coração, pela emoção, porque coração é emoção, ele não nos pega pela emoção, mas pela emoção da culpa, da dor, da inadequação, da falta, da escassez, de todos esses atributos que nos ferem. Enquanto que o Espírito Santo nos toca com leveza, com liberação, ele nos liberta, porque o ego nós estamos aprisionados enquanto nós acreditamos que estamos com o ego. Então, o Espírito Santo nos traz a liberdade. Parece que o ego põe o coração na contramão do intelecto, né? Exato. Mas obrigada, Márcia, por trazer essa contribuição.
Ingrid, que me veio em cima do que a Márcia falou também, a questão do orgulho, que é uma característica do ego, totalmente do ego, e que está muito atrelado ao intelecto, né? Pessoas que, entre aspas, né, têm essa coisa de serem muito intelectuais, de terem muito orgulho do seu conhecimento, da sua articulação em torno desse conhecimento dos conceitos. E como isso seduz a gente, porque eu já me peguei nesse intelecto, o ego usando o curso para, num orgulho ali de entendi o curso, né? Essa coisa do orgulho, de inflar. Você infla. É uma Isso é muito uma defesa do sensação. ego, né? Esse orgulho. O orgulho, totalmente. Então, ele vem dessa emoção do orgulho, de compreender, já entendi esse curso, meu intelecto realmente é maravilhoso, cognição incrível, já sei como é que é praticar o curso. Aí a pegadinha para a gente, né, como a Margarete no início comentou, a teimosia, porque uma coisa retroalimenta a outra, para a gente se defender no intelecto e não pedir ajuda para Jesus. Porque se eu já sei tudo, já entendi o curso, né? Você decora até frases do curso. Então, dessa deformidade se apropriando do curso, né? O ego se aproveitando do curso, sim, muito. O ego também se utiliza muito do curso. Usa como arma. Para isso, nós estamos sendo ensinados por Jesus a distinguir dos dois. Exatamente. E isso, pela voz da razão, a gente sabe distinguir já. Obrigada. Mas, continuando então aqui no 4, como tu, o Espírito Santo não fez a verdade. A verdade vem de Deus, ela não vem nem do Espírito Santo, o Espírito Santo lembra da verdade por nós, e nem de nós. Como Deus, ele tem o conhecimento de que ela é verdadeira. Deus sabe que a verdade é verdadeira. E o Espírito Santo está em Deus. Então, o Espírito Santo também sabe que só a verdade de Deus é verdadeira. Ele traz à luz da verdade as trevas e permite que ela resplandeça sobre ti. Então, o Espírito Santo é aquele que traz à luz as trevas. Nós estamos aqui nas trevas. Então, o Espírito Santo é aquele que traz a luz de volta, e aí essa luz resplandece sobre nós. E à medida que ela resplandece, os teus irmãos a veem. Olha que coisa linda e libertadora é isso. E reconhecendo que essa luz não é o que fizeste, eles veem em ti mais do que tu vês. Então, nós, por nós mesmos, perdemos a capacidade de ver o Cristo em nós mesmos. Mas, como o Espírito Santo traz a luz do céu, do Cristo, que resplandece sobre nós diante da nossa abertura, os nossos irmãos veem essa luz em nós, eles sabem que ela não é nossa, que não fomos nós que a fizemos, então o irmão vê o Cristo em nós, e através de... E é aí sim que o irmão se torna o nosso Salvador, porque o irmão vê o Cristo melhor em nós do que nós mesmos. E isso é trazido de volta à nossa consciência. Por isso que ele diz que à medida que ela resplandece, os teus irmãos a veem, eles veem a luz em nós, reconhecendo que essa luz não é o que fizeste. Então, o que eu fiz? Eu fiz esse mundo separado, eu separado do irmão, essa luz não é isso, não é isso que nós fizemos a partir do nada. E eles veem em ti mais do que tu vês, eles veem o Cristo na gente, mais do que a gente mesma vê. Eles serão aprendizes felizes dessa lição que a luz lhes traz, porque lhes ensina a liberação do nada e de todas as obras do nada. Então, essa luz que a gente nem sabe que carrega conosco, devido a essa abertura do Espírito Santo, os irmãos a percebem. E aí eles se tornam
aprendizes felizes, porque eles também vão aceitar essa luz que eles veem em nós, porque eles sabem que essa luz está nos libertando. E aí eles também aceitarão. Na medida que eles aceitam, nós só podemos passar para eles o que nós temos. Nós também somos liberados juntos. E eles, continuando aqui, no 5, só repetir para pegar o fio da meada aqui, no 4, 5. Eles serão aprendizes felizes dessa lição que a luz lhes traz, porque lhes ensina a liberação do nada e de todas as obras do nada. Eles não veem que as pesadas correntes que parecem prendê-los ao desespero não são nada, até que tu lhes tragas a luz. Então, os irmãos, eles veem em nós uma liberação, uma alegria que não vem desse mundo, uma leveza que, apesar das coisas do mundo, existe uma paz dentro de nós, uma luz, uma leveza, e os irmãos, eles enxergam essa luz. E então veem que as correntes desapareceram e, portanto, indiscutivelmente, não eram nada. Então, através da paz que os irmãos nos veem, mesmo por mais que pareça que as coisas do mundo aqui estejam andando mal, quando a gente está no Espírito Santo, os irmãos percebem que nós estamos com uma outra luz dentro de nós, um outro lugar. Existe um lugarzinho que a gente traz uma paz que eles enxergam. Apesar da gente, eventualmente, nem sequer estar ciente disso, aquele resquício de paz que nós sentimos em nós, o irmão vê claramente, e nisso ele consegue perceber que ele também está liberado. E se na luz não existem correntes nos aprisionando, certamente que na escuridão também não havia, ou elas não poderiam não estar lá na luz. E verás isso com eles. Isso que é a maravilha da salvação. Isso que o irmão vê em nós, nós também passaremos a ver graças ao irmão ter visto. Porque lhes ensinaste contentamento e liberação, eles virão a ser os teus professores na liberação e no contentamento. Então, aprendizes felizes junto ao irmão. Primeiramente, nós aceitamos a luz do Espírito Santo, embora que não a possamos perceber em nós, mas o irmão a percebe, e ele nos dá testemunhos nisso, e nisso o irmão é liberado, e na liberação do irmão nós sabemos que nós também somos liberados. E se nós estamos liberados com o irmão, o que sobra além de ser feliz? Se não existe mais nada nos aprisionando, nem sequer nos aprisionando ao irmão. Se não existe mais nenhum julgamento a fazer sobre o irmão, nem do irmão a nós e nem de nós a ele. O que sobra? Sobra a nós sermos felizes em companhia do irmão, na presença do irmão. Quando ensinas a qualquer pessoa que a verdade é verdadeira, tu aprendes a verdade com ela. E assim aprendes que o que parecia ser o mais difícil é o mais fácil. O que parecia ser o mais difícil? Que o reino do céu ainda é verdadeiro. Porque no ego, ele nos ensinou que a separação é verdadeira. Então, esse mais difícil, agora é uma lição tão fácil. É tão fácil ensinar que o céu é verdadeiro, que a luz é verdadeira, que o Cristo é verdadeiro e que tudo que se opõe a ele é falso. Aprende a ser um aprendiz feliz. Tu jamais aprenderás como fazer tudo do nada. Então, jamais poderemos aprender que o ego é real e que o reino do ego é real, é verdadeiro. Jamais aprenderemos essa lição. Jamais aprenderemos que a projeção aqui é verdadeira. Então, sermos aprendizes felizes. Só o reino do céu é verdadeiro e só o reino do céu é real. Só ele existe. Então, esta é a feliz lição. E nós ainda estamos nele.
Mas, no 5:5, mas vê que essa tem sido a tua meta. Então, no 4, tu jamais aprenderás como fazer tudo do nada, mas vê que essa tem sido a tua meta e reconhece o quanto ela é tola. Aqui começa a lição do Espírito Santo. Olhe de volta para essa meta. Você quer ensinar que esse mundo físico dual de sofrimento e de dor é verdadeiro, é real. Então, olha o quanto isso é tolo, porque Deus não compartilha disso. E só o que Deus está presente é real. Então, como que isso poderia ser real? Fica contente por ela ter sido desfeita, essa meta tola, ela foi desfeita, pois quando consideras com simples honestidade, ela é desfeita. Eu disse anteriormente, não te contentes com nada, pois acreditaste que o nada poderia contentar-te. Não é assim. Só a totalidade do Cristo nos contenta, nada mais. Jesus está apelando aqui, não te contentes com nada, não te contentes com nenhum tesouro que o mundo físico possa te oferecer, que o ego te ofereceu, que a separação e a individualidade te oferece, porque nada disso pode te preencher. Nada disso faz jus ao que você é, porque, como Jesus diz, porque não é assim. Só o que Deus colocou como nosso tesouro é capaz de nos preencher. E Deus nos deu o seu reino como tesouro. Só esse tesouro é que pode preencher a falta que nós sentimos a cada vez que pensamos que existe uma falta dentro desse mundo. Na verdade, as faltas desse mundo, as escassezes desse mundo, são reflexo da falta e da saudade que temos do reino de Deus. Porque em algum lugar na nossa mente nós ainda sabemos, através da nossa razão, que só o que vem de Deus pode nos preencher. Só tudo é digno de nós. E aí o ego vem e deturpa essa consciência de que só tudo nos serve e nos manda ser gananciosos no mundo e querer tudo dentro do nada. Mas o tudo dentro do nada nunca vai nos preencher. Só o tudo dentro do reino de Deus é que vai nos preencher. Esse sentimento, esse saber que nós temos de que nós temos o direito de tudo, porque é a nossa herança como filhos de Deus. Se queres ser um aprendiz feliz, vou dar um ok aqui. Se queres ser um aprendiz feliz, tens que dar tudo o que aprendeste ao Espírito Santo para que seja desaprendido por ti. Então, tudo que eu aprendi dentro de um reino separado, dentro do ego, tudo que eu aprendi para provar que eu sou um ser separado de Deus, eu devo agora dar isso tudo ao Espírito Santo para desaprender essa lição, porque só assim vou voltar a ser um aprendiz feliz. É impossível voltar a ser um aprendiz feliz trazendo as minhas velhas lições que o ego me deu. Então, eu tenho que desaprender as lições do ego. Primeiro, eu tenho que desaprender as lições que vieram do nada, que vieram do pós-separação de Deus. Desaprendendo essas lições através do Espírito Santo, o que restará na minha mente? Um aprendiz feliz, naturalmente, porque aí a minha condição natural, que eu fui criada por Deus, que é para ser feliz, estará limpa, clara e aberta. Aí isso será, de novo, a minha experiência, a nossa experiência. Então, começar a aprender as lições alegres que vêm rapidamente sobre o firme fundamento de que a verdade é verdadeira. Então, assim que nós desaprender as lições do ego, no que isso estiver desaprendido, rapidamente imediatamente nos tornaremos aprendizes felizes, e como aprendizes felizes, rapidamente aprenderemos que só a verdade é verdadeira. Pois o que lá é construído é verdadeiro
e construído sobre a verdade. O universo do aprendizado vai se abrir diante de ti em toda a sua benevolente simplicidade. Com a verdade diante de ti, não olharás para trás. Não olharás de volta para as lições do ego com a simplicidade das lições do Espírito Santo na nossa vista, na nossa consciência. O aprendiz feliz preenche as condições do aprendizado aqui, assim como preenche as condições do conhecimento no reino. Isso significa o quê? Que o aprendiz feliz é que traz as condições de nós aprendermos a deixar do sonho e voltar a abrir os olhos e despertar. Então, a única maneira de despertar do sonho, de nós abrirmos os olhos novamente e sabermos que estamos em Deus, nós temos que preencher essa condição. A condição é ser um aprendiz feliz. E para ser um aprendiz feliz, o Espírito Santo tem que nos ensinar a desaprender o que o ego ensinou. E a mesma condição de nós sermos felizes é a condição do céu, é a condição do conhecimento. A única maneira de nós termos o conhecimento no reino de Deus é sendo felizes, porque Deus nos criou para a felicidade. Deus não nos criou para nenhuma outra situação. O ego até concorda que nós somos criados para a felicidade, só que o ego nos diz que o reino dele contém um tesouro que é ser feliz. Ele não nos contou que o tesouro dele veio a partir do nada e que jamais poderíamos ser felizes no ego. Então, realmente, nós fomos feitos para sermos felizes e por isso que temos que buscar a felicidade onde ela está e não onde ela não está. O ego nos cegou e nos cega, dizendo que nós temos que ser felizes dentro de um universo que veio a partir do nada. Ou seja, felizes dentro do nada. Isso é impossível. Isso não é assim. Então, nenhuma felicidade pode ser encontrada no nada. Nenhuma felicidade pode ser encontrada no ego. Então, nós fomos feitos para sermos felizes? Sim, fomos feitos para sermos felizes. Mas aí nós temos que ir aonde a felicidade está. E a felicidade está na verdade e não no nada. E a verdade ainda é verdadeira. A verdade ainda está em Deus. Então, a felicidade ainda está em Deus, em nenhum outro lugar. Todas as buscas dentro do reino do nada que ainda nos atraem, ainda reluzem para nós, que nós ainda queremos preencher as condições de ser felizes dentro do nada, são apenas caminhos tortuosos que não levarão a nada, que atrasam a nossa consciência de sermos felizes. Tudo que no 7.2, tudo isso está, então, preencher as condições aqui de aprendizado. Tudo isso está no plano do Espírito Santo para libertar-te do passado e abrir o caminho da liberdade para ti. O que nos prende aqui no mundo aqui? A experiência do passado do ego. O ego, ele nos diz que estar só no presente é insuficiente, que nós necessariamente teremos que estar no passado para ter um futuro igual ao passado, que é o que o ego quer. O Espírito Santo está nos dando uma outra lição, uma lição de liberdade real, pois a verdade é verdadeira. Então, nada no reino do ego pode atingir a nossa mente, a nossa alma, o nosso ser, a nossa alegria. Que outra coisa poderia jamais ter sido ou vir a ser? Como que algo do ego, por mais bem elaborado que o ego colocou todos os testemunhos aqui no mundo físico, mas se isso veio do nada, como que isso pode ser verdadeiro? Essa lição simples contém a chave da porta escura que acreditas que está trancada para sempre. Então, nós acreditamos que nós estamos para sempre presos nesse universo do ego.
é uma porta escura e que está trancada. Então, a chave que vai abrir essa porta é que a verdade ainda é verdadeira. Tu fizeste essa porta a partir do nada e por trás dela está o nada. Tudo que nós acreditamos aqui nesse mundo escuro ainda é o nada. A chave é apenas a luz que brilha, afastando as silhuetas, formas e temores do nada. Aceita essa chave para a liberdade das mãos de Cristo, que quer dá-la a ti, para que possas reunir-te a Ele na tarefa santa de trazer a luz. O Cristo está nos pedindo que nós aceitemos a chave da luz, da mão dele, para que possamos abrir a porta do mundo escuro que nós fizemos e nos ver novamente no reino da luz, onde o Cristo está e onde a nossa consciência se une ao Cristo. Pois, como os teus irmãos, não reconheces que a luz já veio e libertou-te do sono da escuridão. Na verdade, nós já estamos de volta no Cristo, nós já estamos na luz, mas a nossa consciência ainda não está nisso. Nós ainda estamos presos em consciência no mundo escuro, no mundo amedrontador, no mundo que fere, no mundo que traz dor, no mundo que dá medo. Por quê? Porque é escuro, porque não enxergamos no mundo escuro. Então, no momento que aceitarmos a chave da luz do Espírito Santo, nós vamos ver a porta aberta, vamos sair do mundo escuro e voltar ao mundo aberto de luz, ao mundo do reino de Deus, onde o Cristo, que é o nosso ser, está aguardando, e onde o irmão nosso também, que é Cristo, está nos aguardando, onde tudo que aqui um dia nos pareceu vida está nos aguardando, e tudo que pareceu que nós amamos aqui está nos aguardando, porque o reino de Deus está completo e nada nunca faltou a ele. Então, nós voltaremos a estar cientes dele. Contempla os teus irmãos em liberdade e aprende com eles como ser livre da escuridão. O perdão verdadeiro faz isso. Ele libera o irmão aqui da escuridão e nos mostra ele lá no reino da luz, lá no Cristo. A luz em ti irá despertá-los, irá despertar os irmãos, e eles não te deixarão adormecidos. Então, a luz que nós damos ao irmão, ao perdoá-lo, desperta o nosso irmão, a mente certa dele. E é nosso irmão que não nos deixará adormecido. Ele nos despertará de volta pelo favor que nós fizemos de despertá-lo. A visão de Cristo é dada no mesmo instante em que é percebida. Se nós damos a visão de Cristo ao irmão, se nós vemos o Cristo no irmão, instantaneamente a visão de Cristo é dada para nós, porque nós só podemos dar o que nós temos. Então, no momento que nós oferecemos, ao invés da condenação num reino escuro, o nosso irmão, nós oferecemos a visão de Cristo nele e vemos ele, que o Cristo, que é a única realidade que contém o meu irmão, é o Cristo, e que ele está no reino da luz de Deus. No momento que eu vejo isso, imediatamente a visão de Cristo me é dada. Imediatamente na minha mente eu sei que é assim, porque o dar e o receber na lei de Deus são um só, e eles vêm imediatamente, eles são simultâneos. É impossível dar sem ter, e é impossível ter sem dar no reino de Deus. É nisso que o reino de Deus é estendido, o seu amor é estendido. É nisso que a criação de Deus se estende, e a nossa também. Onde tudo está claro, tudo é santo. Não existe dor na claridade. Não existe oposição. Onde tudo é claro, tudo é santo, tudo é perfeito, tudo é o reino de Deus. A quietude da sua simplicidade é tão convincente que reconhecerás que é impossível
negar a simples verdade, pois não há nada mais. Se não há nada mais, não há um reino do ego, não há uma individualidade aqui. Isso aqui é só um sonho mau, um pesadelo que o Filho Santo de Deus decidiu se identificar, mas que ele está plenamente em condições de despertar. Deus está em toda parte e o Filho está nele com todas as coisas. É possível que ele cante a balada do pesar quando isso é verdadeiro? Então, se Deus está em todo lugar e o seu Filho está em Deus e também está em todo lugar, é possível haver um reino de sofrimento, um reino de separação, um reino de dor, um reino escuro, onde Deus não pode ter entrado? Então, isso é impossível. Então, aprendendo isso com o Espírito Santo, nós nos tornamos imediatamente, instantaneamente, aprendizes felizes. E rapidamente volta a nós a experiência de quem nós somos, do Cristo, a visão do Cristo, para com o irmão e depois para conosco. Com isso, nós concluímos o aprendiz feliz. O Fabrício levantou a mão. Ô, Ing, o sonho feliz, no caso, ele seria aqui nesse planeta com um mundo melhor ou em outro lugar, outra dimensão? Como é isso aí? O planeta, esse mundo aqui, ele parece estar fora da nossa mente. Essa é a nossa experiência, mas na verdade ele está na nossa mente. O mundo feliz, o sonho feliz, ou o mundo real, que também é o sonho feliz, ele também está na nossa mente quando contemplamos esse mundo. Assim como quando contemplamos esse mundo a partir da nossa mente com o ego, nós vemos o que vemos, que é o mundo da dor, que é o que você acabou de descrever, Fabrício, que é o mundo normal daqui, mas ele ainda está contido na mente. O mundo real, o sonho feliz, ele é um outro lugar na mente, olhando o mesmo mundo que o ego está vendo, mas ele já não contempla mais, ele sabe que a dor não é real, que o sofrimento não é real, porque a ruptura não é real, não existe uma brecha entre eu e o meu irmão. E aí ele se torna um mundo sem sofrimento, sem dor, sem ataque, sem defesa, onde o amor flui livremente como reflexo de como que ele flui no céu. Então, o mundo é o mesmo, a nossa mente é a mesma, mas o lugar dentro da mente é outro. Clareou, Fabrício? Entendi, obrigado. Alguém gostaria de mais alguma participação? Estamos agora na nossa interação. Já tivemos ótimas participações durante a leitura que enriqueceram ela. Sou muito grata sempre a toda a participação. Ô, Ing, Oi. mais uma pergunta aqui. É porque antes eu assisti um vídeo teu, aí tu falava que nada aqui no mundo pode mostrar como é essa sensação de sentir o amor de Deus. Mas assim, quando a gente se conecta com a mente de outra pessoa, quando a gente emana amor para uma outra pessoa, isso é um sentimento assim meio parecido com a realidade, ou ainda não está nem perto de mostrar o que é a realidade? Ou quando nós amamos ao nosso irmão aqui no mundo, que é um reflexo, como você diz, é um reflexo do amor de Deus. O amor, ele vem do Espírito Santo, como sempre tenho dito, porque o ego, ele é incapaz de amar, porque o ego é o oposto. Então, o amor que nós damos aqui no mundo, na verdade, ele está contaminado com o ego. Todos os amores, vamos dizer, que o ego prega, porque o ego prega muito o amor. Ele é incapaz de amar, mas ele fala muito mais que o Espírito Santo do amor, porque o Espírito Santo fala só do que bloqueia o amor. Mas o ego fala muito do amor de boca cheia. Mas, na verdade, o que o ego faz é trazer a sua contaminação, e aí ele tem apegos, ele tem egoísmo, ele tem individualidade, ele tem separação em cima do amor do Espírito Santo. Os resíduos reais
que estão atrás do que o ego chama aqui do amor, vem do Espírito Santo e é reflexo do céu. Inclusive, o Espírito Santo os conduz de volta, os transfere de volta, desloca de volta ao céu. Mas o amor do mundo aqui, do ego, então, na nossa mente, ele está baseado em cima do amor que vem do Espírito Santo, mas o ego o contamina. O Espírito Santo limpa de novo. Ele tira essa contaminação e só retorna o que é verdadeiro desse amor. Mas isso que o Espírito Santo retorna aqui, no mundo do sonho, ainda é reflexo do céu. Não é o céu ainda. O céu é 100%, ele é conhecimento, ele não pode ser parcial. A Miriam levantou a mão? Ing, a única forma, continuando esse pensamento do Fabrício, a única forma da gente amar o nosso irmão é reconhecer nele quem ele é verdadeiramente. É a única forma? A única, reconhecer o Cristo nele. E isso a nossa mente certa ama. Não existe outra, porque o resto é apego, o resto é idolatria. Então, idolatrar o irmão, que é o que o mundo chama que, eu amo, então eu quero para mim. Eu amo, tu é meu. Eu amo, tu não pode se afastar de mim. Eu amo, tu não pode ter outro amor. Eu quero ele de volta para mim. Eu amo, eu quero controlar. Isso é idolatria. Isso não é amor. Eu amo, eu quero controlar. Exato, exato. Eu quero para mim. Eu quero e odeio se depois sou rejeitada por esse amor. Muito obrigada, Ing. Certo. A Luciana levantou a mão. Oi, Ing. Teria como você falar um pouco sobre, assim, o aprendiz feliz, ele é feliz independente de mudar aqui na forma, né? Na forma ele, olhando assim, né? O roteiro da forma continua normal, Luciana. Exato. Apesar de, aparentemente, eu acho que é isso que você está me questionando, está me pedindo aqui, apesar de, na forma, parecer que o mundo esteja desandando, ou que alguma coisa esteja errada, mas o que estava desandando aqui? Apenas se eu tinha um apego ao mundo, se eu dei a minha idolatria, porque se eu realmente estou como aprendiz feliz, preenchendo as condições do Espírito Santo, até no mundo da forma, aquelas necessidades que, enquanto nós ainda pensarmos que somos corpos, nós temos certas necessidades, o Espírito Santo, ele cuida disso por nós. Então, até mesmo na forma, a condição de nós não sermos felizes aqui é ou porque da idolatria que eu me coloquei como professor, dizendo o que eu preciso para ser feliz, eu me coloquei na condição de dizer que eu preciso isso, mais aquilo e mais aquilo outro, que daí serei feliz, ou então eu não confiei ao Espírito Santo, porque se realmente preenchi as condições de ser um aprendiz feliz, a forma, ela não tem como me ferir. Ela acompanhará independente da condição que ela esteja. A condição de abundância e de escassez não tem nada a ver com a forma, embora pareça. Ela é uma condição mental. Obrigada, aí. Certo. Alguém gostaria de colocar mais alguma citação? Mais algum compartilhar? Caso contrário, então, nós encerramos para hoje esse nosso estudo. Eu vou encerrando aqui a gravação e estendendo a minha gratidão a cada um de vocês e também a quem estiver ouvindo a gravação, muito grata por compartilhar conosco da nossa aprendizagem de liberação. E gratidão a Jesus, ao Espírito Santo, por trazer isso a nós.